Olá, queridos, tudo bem? Aqui é o professor Rafael e hoje nós vamos falar sobre sólidos geométricos. Nessa primeira parte da aula, nós vamos fazer uma introdução aos sólidos geométricos e falar um pouco sobre a classificação deles. Vamos lá? Antes de mais nada, é importante nós conceituarmos o que são sólidos geométricos, né? Nós estamos falando o que são. Então, sólidos geométricos são figuras geométricas tridimensionais que possuem largura, altura e comprimento, né? Possuem três medidas: altura, largura e comprimento. E isso é muito importante, porque através dessas três medidas nós podemos estar calculando o seu espaço interno, né, o seu volume, né, o volume das figuras geométricas espaciais. Aqui nós vemos a classificação, né, dos sólidos geométricos, que é importante a gente estar sabendo para poder diferenciar uma figura tridimensional da outra, né? Então, sólidos geométricos, eles podem ser divididos em poliedros e corpos redondos. Os poliedros são subdivididos em pirâmides e prismas. E os corpos redondos são subdivididos em cone, cilindro e esfera, tá? Vamos ver como que nós podemos associar essas figuras, essas nomenclaturas, esses nomes com a matemática? Vamos lá? Então, a primeira classificação são os poliedros, né? Os poliedros, eles têm faces planas, têm faces achatadas, enquanto os corpos redondos são superfícies arredondadas, né? Já o próprio nome já diz. E esse nome poliedro pode causar até estranheza em você falar assim, caramba, professor, poliedro é que é um nome que vem do latim, né? E essa palavra poliedros, poli significa muitos e edro significa face, né? Então são várias faces, né? Vários lados que tem essa figura. Então é importante a gente também estar sabendo o que quer dizer essa palavra poliedros, porque ela vai fazer parte do nosso vocabulário. Então a gente tem aqui, né, os prismas, né? A gente já viu também que a classificação dos sólidos geométricos se divide em poliedros e corpos redondos. Os poliedros podem ser divididos em prismas e pirâmides. Vamos ver agora os prismas, né? Os prismas, pessoal, a gente tem uma associação bem legal com o nosso cotidiano, que é como se fossem caixas ou embalagens, né? Então, quando a gente vê uma caixa, uma embalagem tradicional, a gente já costuma ter essa associação ao prisma. É importante a gente fazer essa associação das figuras geométricas espaciais com o cotidiano, com as coisas que a gente utiliza no dia a dia. Então, no caso dos prismas, a gente vai trabalhar com as embalagens. Tá? O prisma tem uma característica de ter duas bases iguais. Então, por exemplo, a base de cima é igual à base de baixo. E todos os outros lados, né, todas as outras faces, elas são retângulos. Então, a gente vê aqui nos exemplos, né, a gente vê aqui, né, sempre as bases de cima e de baixo são iguais e as outras faces são retângulos. Tá? O cubo também é considerado um prisma, né? Já que todo quadrado dentro da geometria também é considerado retângulo, tá? E a gente dá um nome para eles de acordo com o formato dessa base. Então, por exemplo, se a base for um triângulo, que nem esse cara aqui, ó, ele vai ser um prisma triangular, ou prisma de base triangular. Se for um pentágono, né, uma figura de 5 lados, como esse daqui, a gente vai dizer que é um prisma de base pentagonal. Se for um hexágono, né, uma figura de 6 lados, um hexágono à base do meu prisma, prisma de base hexagonal. Ou se for um quadrado, prisma de base quadrangular. A gente pode ver aqui o exemplo, né, da nossa caixa, né, que é um prisma de base quadrangular aí, né, se colocar ela em pé, e também desse chocolate chamado Toblerone, né, que a gente tem aqui o Toblerone num formato de prisma triangular, de prisma de base triangular, né? Se vocês podem perceber que aqui, ó, a base dele é um triângulo. Outra classificação, né, dos poliedros, que são figuras espaciais, sólidos geométricos,
são as pirâmides, né? Então aqui é outra classificação, as pirâmides. E a gente se lembra lá das pirâmides do Egito, né? Aquelas pirâmides que são as mais famosas do mundo, né? Que estão aqui, ó, representadas nessa figurinha aqui. A pirâmide, ela tem uma característica, né? Ela tem uma base e todas as arestas, né? Todos os lados dela, eles se encontram num determinado ponto. Então, ela tem uma base formada por uma figura geométrica e essa base dessa base saem outros pontos que se encontram num determinado ponto acima. Então, a mesma coisa que o prisma, né? A pirâmide, ela é fácil de você associar às pirâmides do Egito, que são pirâmides de base quadrangular, né? De acordo com a base, a gente dá o nome dela. Então, se for um triângulo, pirâmide de base triangular. Se for um quadrado, pirâmide de base quadrangular. Se for um pentágono, uma figura de 5 lados, pirâmide pentagonal, de base pentagonal. E se for de 6 lados, pirâmide de base hexagonal. Diferente dos poliedros, né, que tem as faces planas, achatadas, né, a gente tem os corpos redondos, que é uma segunda classificação dos sólidos geométricos. Então, os sólidos são divididos em poliedros e corpos redondos. Os corpos redondos, eles têm esse nome porque são superfícies arredondadas, né? São formados por superfícies arredondadas. E dentre eles, a gente tem a esfera, o cilindro e o cone. Assim como nos outros exemplos, a gente vai tentar associar essas figuras geométricas a coisas do cotidiano, para que vocês possam estar sempre se lembrando do nome e associar uma coisa que já é conhecida por vocês. E no caso da esfera, a gente tem aqui, né, uma representação que a gente pode, que é o globo terrestre, né? O globo terrestre, ele é em formato esférico, né? É o formato do nosso planeta, esférico, né? Alguns alunos chamam de bola, né? Dependendo se for uma bola de futebol ou não for uma bola, né, que tem esse corpo arredondado, essa forma de esfera mesmo, a bola pode variar, mas pode ser considerada uma bola também, né, dependendo aí do esporte. Outra figura geométrica espacial, né, que é um corpo redondo, é o cilindro, né? Então, o cilindro também é um corpo redondo, porque ele tem uma superfície arredondada. Então, ele possui duas bases circulares, né, de cima e a de baixo, a superior e a inferior, e a face lateral é um retângulo, só que esse retângulo está fechado, né? Então, ele dá uma superfície arredondada à figura. E a gente pode associar o cilindro a uma coisa que a gente tem visto muito falar na televisão, né? Infelizmente, aí com as coisas relacionadas à pandemia, que é o cilindro de oxigênio. Se a gente cortar aqui, né, essa parte da válvula aqui em cima, a gente vai perceber que o cilindro de oxigênio ele tem o mesmo formato da figura cilindro, figura geométrica. Até por causa disso, o nome é cilindro de oxigênio. Por fim, aqui a gente tem o cone, que é a última figura, né, que nós vamos falar hoje. O cone, ele é como se fosse uma pirâmide, né? Então ele tem um circular a base, só que é uma pirâmide arredondada, né? E a gente encontra em diversos lugares, né, pelo nosso dia a dia, né? Então aqui eu coloquei alguns exemplos, né, como o cone de trânsito, que a gente utiliza aí para demarcar espaços, né, no nosso trânsito. A gente tem a casquinha do sorvete, que também é em formato, né, lembra bastante uma figura cônica, né, um cone. E a gente tem até o chapéu do aniversário, claro, que também é em formato cônico. Né? O cone ele tem uma base circular e uma superfície arredondada dele, diferente do cilindro que continua, né, igual, permanece até o topo, ele não, ele vai juntando, como se fosse uma pirâmide, só que uma pirâmide arredondada. Então é isso, pessoal. Esse vídeo acaba por aqui. A gente falou um pouco sobre a introdução aos sólidos geométricos e também um pouco sobre a classificação desses sólidos, poliedros e corpos redondos. Dentro dos poliedros a gente tem o prisma e a pirâmide, né, que tem vários tipos também, várias subdivisões. E a gente tem dentro dos corpos redondos a esfera, o cone e o cilindro. E além disso, fizemos uma associação das figuras geométricas com coisas do nosso cotidiano. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.